Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Esther Vargas. Os tempos que correm são estranhos. Além de tudo que se passar a uma velocidade vertiginosa, sem termos hipótese de refletir e interiorizar o que se passa à nossa volta, somos confrontados com situações que nos deixam atónitos por serem totalmente inesperadas e por muitas vezes inverterem os princípios que sempre consideramos válidos. O mundo sempre esteve em mudança, sempre houve sobressaltos e recuos, mas nunca, como agora, fomos tão desafiados de forma tão inesperada e brutal até. E digo brutal, pois é difícil aceitar que numa época em que o conhecimento é mais avançado, em que se esperava que o nível de evolução fosse outro, deparamos com situações intoleráveis e desumanas que vêm provar que o ser humano não evoluiu tanto como se pensa e se deixa dominar por reações primárias, irrefletidas e totalmente instintivas. E isto à escala mundial e até em países considerados civilizados. Basta ver o que se continua a passar com os refugiados que tentam chegar a um lugar onde a vida possa ser possível. Apesar das reuniões, das boas intenções, dos apelos, dos discursos bonitos e dos milhões disponibilizados, a resposta continua a não chegar às milhares de pessoas que, cansadas, esfomeadas e psíquica e fisicamente abaladas, ainda têm que enfrentar o frio, a chuva e a neve, agora que as condições climáticas se vão deteriorando. Apesar das campanhas de sensibilização, a violência doméstica continua a fazer vítimas de forma brutal. Brutal também é a intolerância à liberdade de expressão, à capacidade de pensar diferente, como tem sido o caso recente em Angola, para não falar de outros. As instituições, tradicionalmente respeitadas, caíram em descrédito. Pelo mau exemplo dos seus responsáveis, dizem uns, pela sua incapacidade de dar respostas capazes às necessidades das populações que servem, dizem outros. Independentemente dos motivos, o que é certo é que as instituições democráticas são um pilar estrutural de qualquer sociedade e os que as dirigem deverão ter o sentido de Estado suficiente para as dignificar. Uma reunião de Câmara, por exemplo, é um momento institucionalmente importante, dado que a sua ordem de trabalhos é composta por assuntos relevantes para o Conselho, pois caso contrário não estariam lá. É um momento de debate entre posições distintas e legítimas, dado que todos os seus participantes emanam da vontade popular, em que se fazem propostas e contrapropostas, em que se delibera, ou seja, se toma uma decisão com base no debate levado a cabo. Competirá aos comentadores e aos jornalistas fazer a sua apreciação dessas medidas nos diferentes órgãos de comunicação social, depois de as mesmas terem sido aprovadas. Fazer o anúncio de medidas do Executivo Municipal antes de as mesmas terem sido apresentadas e discutidas em sede própria, ou seja, em reunião de Câmara, parece-me estranho, pois para além de inverter a situação, retira o significado da própria reunião do Executivo. Anunciar medidas na área da reabilitação urbana, dando-as como aprovadas, antes do Executivo se ter debruçado sobre as mesmas, acaba por ser um desrespeito pelo órgão autárquico, cuja reunião, que deveria ser o momento alto de decisão, fica reduzida a uma questão administrativa pela assinatura de uma ata cujo teor já estava decidido e tornado público muito antes. Pode ser também um sinal dos tempos, mas é estranho, é triste e não é assim que as instituições saem dignificadas. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.